Olá pessoal, eu sou o Matheus Ruas, faço relações com investidores aqui na Sparta e na linha da prestação de contas aí na virada do ano, trouxe aqui o Márcio para a gente conversar um pouquinho sobre como é que foi o ano de 2025 para o CRA 11, o Fiagro da Sparta, e também as perspectivas para 2026. Vamos lá? Bom, Márcio, para a gente começar, acho que vamos dar um overview aí de como que foi o ano de 2025, em termos de resultado, dividendos. O que você me diz aí para o CRA 11? Cara, o ano de 2025 foi um ano bom. A gente, ao longo do ano, trabalhou para manter uma carteira sem nenhum evento de crédito, focado em bons emissores, e a gente conseguiu isso. Eh, Até o fechamento de novembro, a gente ainda não tem o fechamento de dezembro, mas até novembro, o fundo entregou 15% na cota patrimonial e 14,3% de dividend yield, e mantendo uma reserva ali de resultados, uma gordura de resultados a distribuir de 55 centavos, que a gente entende que é bastante robusta e que consegue trazer ali uma continuidade e uma previsibilidade nas distribuições de dividendos, tá. Esses E lembrando resultados, que esses resultados eles são isentos, né, de imposto e depois de custos. maravilha. Eh, se a gente for se recordar, né, o final de 2024 foi um final de ano desafiador para todo ativo que tem 11 no nome, né? Os fiagros foram junto, assim. Teve um pessimismo no mercado mesmo, que Uhum. acabou contaminando, inclusive contaminou fiagros que estavam com a carteira redonda, que era o caso do CRA 11, né? Me diz um pouco como que foi esse ano para a cota de mercado, né, que tinha experimentado uma certa desvalorização no final de 2024, mas que respondeu lá em 2025. Como é que foi o ano assim para o fundo e como que a gente está em termos de preço hoje, se é uma oportunidade ou não ainda? O investidor quer saber, né? Vale a pena entrar no fundo ainda ou não também? Legal. Você bem pincelou, acho que 2024 foi um ano em que, a classe de ativos, né, não só fiagros, mas fundos listados em geral, tiveram uma performance da cota de mercado fraca. A classe de ativos fiagro, acho que tiveram algumas casas que tiveram eventos de crédito, que penalizaram bastante o fundo, e acho que isso acabou afetando a indústria de fiagros como um todo, né. O CRA 11, a gente não teve nenhum problema de crédito tanto em 24 quanto em 25, né, então a gente, soube escolher muito bem os nossos ativos, acho que seguiu a cartilha ali de crédito high grade. Em 2025 foi um ano em que a cota de mercado andou, tá, assim, andou positivamente, acho que deu uma reação. Dentre os fiagros eh, foi um dos fiagros que mais se destacou, mas ainda assim, hoje, a gente está com uma cota ali, com deságio de 5 a 6%, eh, em relação à cota patrimonial, que a gente entende que pode ser uma baita oportunidade, né. Olhando ali esse deságio de 5, 6%, acho que fica implícito ali uma carteira de crédito com carrego de CDI mais 3,30, alguma coisa assim. Isso depois de taxas de administração, né. O que é bastante interessante, sobretudo se você considerar que, o CRA 11 é um fundo de perfil de crédito high grade, né, ou seja, a gente gosta de financiar as grandes empresas do agronegócio brasileiro, né. Então, pincelando números, mais de 90% dos nossos ativos, são de empresas que faturam mais de R$ 1 bilhão, né. Então acho que isso ajuda a dar uma ideia do nosso perfil, de crédito. Então, nesse preço, a gente tem CDI mais 3,30, sendo que a maioria das empresas da carteira, o papel ali vai pagar bem menos do que CDI mais 3,30. É isso? Exato. O carrego médio da carteira está em CDI mais 1,8, né. A gente fala que esse carrego ali é uma proxy, uma heurística para você entender o risco de crédito, né. Quanto maior esse carrego, mais risco de crédito você está tomando. Então a gente consegue entregar mais, um carrego maior ali, considerando esse deságio, tomando um risco substancialmente menor. Perfeito. E aí, pensando em 2026, como é que a carteira se configura hoje, quantos papéis, emissores, se a gente tem ali algum setor queridinho ou que a gente não vai querer olhar, como é que está a sua cabeça para esse ano que está começando agora? Legal.
de forma bem geral, a gente segue ali para 2026, acho que a cartilha que deu certo nos últimos anos, desde o início do Fiagro, né. Então focando nas empresas, de grande porte, com perfil de crédito, robusto, seguro, né, então, o CRA11 vai continuar sendo um Fiagro, high grade, né, acho que esse é o perfil da Sparta. Uhum. Eh mas assim, pensando em setores, acho que o investidor mais atento vai notar que a gente foi diminuindo nossa exposição a revendas de insumos, a produtores, de grãos, porque acho que nesse momento é o segmento ali que está mais sofrendo com margens comprimidas, né. E a gente está focando, nas empresas que têm, uma verticalização maior, participam de vários elos da cadeia, justamente para a gente não estar exposto a uma commodity específica, ou algum elo nichado ali, tá. Então, a gente tem, investido bastante em agroindústrias, em empresas que participam de toda a cadeia do agronegócio. São diversificadas, são verticalizadas, faturamento bilionário e por aí vai. Então, no fim, a gente está falando de um fundo com um perfil conservador, que já está ali com mais de 100 papéis, que tem um desconto, portanto está pagando uma taxa bem maior do que seria o justo, e tem gente que está fora dele ainda, é isso? É isso. Maravilha. Então, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e até a próxima.